Zélia. Quem não me conhece, eu sou o residente do segundo ano, Diogo. Bom, para começar a falar desse tema, a gente tem que entender bem duas características importantes, que é falar sobre embolia e falar sobre trombose. Então, eu vou dissecar um pouquinho sobre cada tema desse para que a gente possa entender as obstruções arteriais agudas. Então, quando eu falo em embolia, eu tenho que entender que é alguma coisa que está num ponto distal que vai ser levada a um ponto distal. Ou seja, sai de um canto próximo para um canto distante, ou seja, é uma doença que é levada. E o que, que pode ser levado? Pode ser levado um trombo, uma placa aterotomatosa, ou mesmo um corpo estranho. Tudo isso pode ser, sai de um canto proximal e é levado para um outro canto distal. Normalmente está associado a algumas moléstias prévias, algumas doenças prévias. Que tipos de doenças? Cardiopatias, ou uma lesão arterial, ou o próprio trauma. Dentro dessas cardiopatias, existe uma entidade que tem uma relação muito grande com as embolias, que é a fibrilação atrial. Do ponto de vista anatômico, algumas dessas artérias são mais comumente afetadas, principalmente regiões de bifurcação arterial. Então, a gente tem, nos membros inferiores, a principal artéria acometida é a femoral, na porção da femoral comum. Depois vem a poplítea, depois a ilíaca e, por último, a aorta. Já nos casos dos membros superiores, o principal ramo acometido seria o braquial, depois o axilar, depois o radial e, por último, o ulnar. Como a gente falou, o local mais acometido dessas lesões por embolia são nas bifurcações e o mais acometido é na bifurcação da femoral, correspondendo de 30% a 50% dos casos. Existe uma quantidade gigante de patologias que podem causar a embolia, como a gente falou, lesões arteriais por trauma, e tem essa característica importante que seria a embolia paradoxal, que justamente seria uma embolia que sai de uma veia e pode causar obstrução a nível arterial. Então, existem várias causas que podem causar embolia, conforme esse quadro aqui apresentado. Bom, como a gente falou, então, falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da embolia. O principal fonte que acontece essa formação de êmbolos são aonde? São trombos que estão dentro do coração, que são quebrados e caem na corrente sanguínea. Como a gente já comentou, o principal causador dessa formação, dessa quebra desses trombos, é a fibrilação atrial. Antigamente, alguns anos atrás, a principal causa de embolia era justamente a doença reumática, a febre reumática, principalmente nas lesões a nível de estenose mitral ou insuficiência mitral. Porém, hoje, a fibrilação atrial ela ocupa o primeiro lugar das que mais causam embolia, e logo depois a gente tem as doenças reumáticas. Então, a gente falou um pouco de embolia. Então, a embolia, como a gente fala, é uma doença que ela vai ter em uma artéria proximal, ela vai soltar aquele êmbolo e vai causar uma obstrução a nível distal da doença. Já a trombose, que é a outra entidade que a gente vai estudar dentro das obstruções arteriais, ela é diferente. A trombose, ela causa uma lesão no próprio local de onde a doença já está se instalando. Então, ela está muito relacionada ao próprio mecanismo de hemostasia, ela está relacionada principalmente com fatores locais daquele vaso, ou seja, fatores degenerativos, fatores locais, fatores inflamatórios. Volto a repetir, diferente do êmbolo, que é a lesão, que o êmbolo ele caminha para uma outra artéria, na trombose é na própria artéria que já tem uma doença prévia e que já vai aumentando a formação desse trombo. Como mecanismo fisiopatológico, principalmente a gente vai ter relacionado quem? A aterosclerose. Então, essa formação dessas placas de ateroma, junto com essas alterações do mecanismo de hemostasia, vão causar a formação dessa trombose a nível do vaso. O local mais comum de acometimento é justamente a aorta distal, ou seja, o local aorta ilíaco, e a bifurcação da poplítea. Do ponto de vista de quadro, a gente vai ver que essa lesão ela é mais sintomática quando ela está mais comum quando é a nível da artéria femoral, na altura do canal dos adutores. Aqui é a imagem justamente de uma doença prévia, uma artéria sem lesão, sem aterosclerose, e uma outra artéria já com uma doença que está se instalando o processo de trombose. Então perceba que o processo de trombose ele é um processo muito mais arrastado, é um paciente que ele já vai ter uma clínica anterior do processo agudo. Então, o evento agudo da trombose, ele vai ter já toda uma história contada, porque o paciente já tem outros sintomas. Então, como a gente falou, a trombose, como eu falei, ela é uma doença que ela tem uma lenta progressão, a gente já vai ter um processo de doença se formando. Ou seja, aos poucos, a artéria ela vai tendo o quê? A sua luz diminuída, podendo ser uma oclusão parcial ou uma oclusão total. Assim como a embolia, a trombose também tem
inúmeros causas que podem ocorrer, desde causas degenerativas, como a aterosclerose obliterante, aneurisma, dissecção de aorta, doença arterial cística, passando por causas inflamatórias, como a trombogeite obliterante, arterite de células gigantes, a poliarterite nodosa, por causas mecânicas, ou seja, relacionadas ao trauma local, ou à compressão muscular, ou a procedimentos de diagnóstico, ou seja, punções arteriais. Tem as causas hematológicas, como a trombofilia. Lembra que no início de trombose a gente falou que ela tem uma relação direta com os mecanismos de hemostasia. E existem diversas outras causas, como neoplasias, a doença cardíaca, infecções e outros mais. Ainda falando diretamente sobre a trombose. A trombose, ela vai ter, a gravidade dela está diretamente relacionada ao grau de obstrução daquela artéria, ao calibre daquela artéria. Um outro mecanismo que a gente tem que entender da fisiopatologia da trombose é a questão da circulação colateral. Então, a gente sempre voltando, batendo naquele ponto, né? A trombose é uma doença que ela conta uma história, ou seja, é uma doença que ela é um evento agudo, mas que ela já vem apresentando uma clínica anterior. O grande responsável por um paciente vir sentindo uma dor silenciosa e aumentando aos poucos é a formação de circulação colateral. Os pacientes com trombose, como a doença ela já tem uma história contada, ela vai dando tempo de que a circulação colateral daquela artéria possa compensar o grau de obstrução daquela artéria local. A gente vê que quanto mais lentamente for o processo de trombose, da obstrução da trombose, por mais tempo eu vou ter o desenvolvimento da circulação colateral. Novamente, eu volto diferente da embolia, que é um processo agudo, é um êmbolo que vem de um outro local para uma artéria distal. Isquemia, ou seja, dor que o paciente vai ter. A gente sabe que cada tecido ele tem um grau de susceptibilidade à falta de oxigênio. Então, assim, quando eu estou avaliando um paciente com trombose, a gente sabe que quem é o sistema, quem é o tecido que tem mais sensível à falta de oxigênio é o sistema nervoso periférico. Por isso que pacientes, a primeira manifestação que eles podem ter de clínica de trombose seria o quê? Então, pacientes estão tendo perda de sensibilidade, parestesias, formigamentos e por aí vai. Depois dele, a gente vai ter o outro tecido que sofre um músculo esquelético, mas ele demora ainda de 4 a 6 horas de um processo de trombose para poder manifestar as suas causas, já causar necrose muscular. E por último, pele, tecido celular subcutâneo, cartilagem e por último, os ossos. E aqui a gente traz os dois, podendo comparar um pouquinho a embolia e a trombose. Como a gente falou, quando é que se dá o início da dor? Na embolia é um processo agudo. Na trombose é um processo que subagudo, é gradual, é lento e progressivo, ou seja, o paciente já vinha apresentando algumas queixas há algum tempo, uma doença prévia. A dor na embolia, ela é aguda e intensa. Já na trombose, ela passa a ser mais moderada, porque ela tem aquela formação de circulação colateral. Quem tem antecedente de claudicação, ou seja, quando caminha sente dor. Na embolia, isso é raro. Já na trombose, é muito presente. Com relação à doença cardíaca, a embolia é frequente, como a gente falou, principalmente os casos que têm fibrilação atrial associado. Já na trombose, ela é mais ocasional. A cor do membro. O membro dos dois vão ficar mais pálidos, mas esse mosquiato cianótico que ele chama é justamente da lesão aguda. Questão dos pulsos. Na embolia, a gente tem assim, é muito pouco frequente você ter o déficit contralateral dos pulsos. Já na trombose, é mais comum você ter essa palpação, esse déficit no pulso na palpação. Com relação a sopro, o sopro lá na região que a gente vai palpar do pulso. Na embolia é pouco frequente, já na trombose é muito mais frequente. O fator que a gente falou da fibrilação atrial, ou seja, o potencial de você ter um êmbolo saindo na embolia é muito mais frequente, na trombose é bem menos comum. E na angiografia, ou seja, no exame padrão ouro, que a gente ainda vai comentar um pouco, que é a arteriografia, mas aqui a gente já começa a entender que na embolia, como a gente volta a falar, é um processo agudo, então o vaso, a artéria, na arteriografia, ela vai ter muito pouca formação de circulação colateral e a gente vai ter poucas áreas de lesão da doença prévia. Já na trombose, que é muito mais longo esse processo, a gente já tem uma imagem já com algumas pequenas oclusões, um desenvolvimento de uma circulação colateral rica. Então, isso a gente vai repetir durante toda essa parte desse seminário, essas diferenças de arteriografia. Com relação à isquemia, a gente já sabe que a palidez ela vai ser intensa e ela vai variar de acordo, por exemplo, tanto com o tempo de doença como com a elevação do membro. Esses pacientes
pacientes que são arteriopatas, você tem o seguinte, quando ele tende, ele no 0 graus do membro inferior, quando eu elevo, ele tende a aumentar a cianose, porque eu estou indo contra o mecanismo natural da artéria. Já quando ele baixa o membro, quando ele fica principalmente com o pé ou com o membro inferior, tipo um pêndulo, ele tende a melhorar a circulação desse membro. Então, ele diminuiria a causa da dor. A gente sabe que pode existir a cianose, existem dois tipos de cianose, uma cianose difusa, onde quando eu aperto aquela região, ela ainda formaria uma vermelhidão, seria alguma coisa reativa. Esses pacientes, eles têm um melhor prognóstico, porque a gente não tem ainda uma isquemia total, diferente da cianose fixa. Aquela cianose onde, por mais que você faça a digitopressão, não vai melhorar aquela área de isquemia, ou seja, já está realmente instalada isquemia e necrose que vai evoluir. E aqui a gente vai classificar mais um pouco as isquemias. O que seria uma isquemia avançada? São aqueles pacientes que já têm presença de flictenas, ou seja, aquelas pequenas bolhas no membro inferior, já apresenta paresia, paralisias ou anestesia total, ou seja, aquela lesão do sistema nervoso periférico. Os compartimentos musculares já estão extremamente intensos, edemaciados e rígidos, dolorosos. A palidez, mesmo sem você elevar o membro, é uma cianose fixa, ou seja, já não é um processo reversível. Já as isquemias moderadas, a gente vai ter apenas uma perda parcial dessa função sensitiva e motora. Diferente da avançada, que o paciente já tem, inclusive, às vezes, uma anestesia total do membro. A palidez, ela tende a melhorar quando eu elevo o membro e ela tende a clarear quando eu faço a digitopressão. A gente já comentou isso também. Nos pacientes que eu faço digitopressão e que ele tem, são pacientes que têm um melhor prognóstico do que aqueles que têm a cianose fixa. E a gente tem aquelas isquemias discretas, menos alterações de sensibilidade e motilidade, tem uma boa perfusão capilar e o tempo de enchimento venoso é menor que 60 segundos. A gente ainda vai ter com relação ao membro. O que é um membro viável? Ou seja, aquele paciente ainda que tem uma dor em repouso, sem ameaça ao membro acometido. O enchimento capilar é normal e ao Doppler, ou seja, que é um exame que a gente passa para ver o fluxo daquelas artérias, a gente vai ter tanto um fluxo, um Doppler arterial e venoso audível. Já no membro que está ameaçado, a gente vai ver que a gente tem que ter uma conduta mais rápida. A gente vai ter, no caso, dois tipos na classificação. O 2A, que são aqueles que estão em ameaça iminente, têm uma dor contínua, têm uma ausência no Doppler arterial, porém o venoso ainda é audível. Já no 2B, é uma ameaça imediata também, porém a dor é persistente, mesmo em repouso, e o paciente não vai ter nenhum sinal ao Doppler, nem arterial, nem venoso. Já o membro considerado inviável, ele já tem perda de sensibilidade, já tem alteração muscular, tem ausência de enchimento e ele não tem nenhum sinal no Doppler, nem arterial, nem venoso. Então, isso a gente já vai ter os tipos de isquemia e a conduta que a gente vai ter frente ao que a gente vai achando. Bom, para a gente fechar melhor o diagnóstico desses pacientes, como a gente falou, uma história bem detalhada, um exame físico bem rico, ou seja, a gente vai ver muito caracteristicamente que uma embolia é um quadro muito mais agudo, muito mais do momento do que a trombose. Tem que fazer a palpação dos pulsos e verificar a alteração de cor de pele, se tem uma cianose fixa, se tem uma cianose difusa, se responde à digitopressão, se tem relação quando eu elevo um membro, se melhora a dor ou não. Diferenciar etiologicamente tanto embolia por trombose, porque a partir do momento que eu diferencio, a conduta para cada uma vai ser diferente. De ponto de vista de exames laboratoriais, quando na emergência, às vezes, você vai pedir, então o que você vai ter? Hemograma, função renal, para ver como esse paciente está, e a prova inflamatória. A prova inflamatória tem uma relação bem próxima com piores prognósticos. Quanto maior o aumento de prova inflamatória como o PCR, piores pacientes vão ter como prognóstico. E é lógico os exames de imagem. Dentro dos exames de imagem, a gente vai ter os métodos invasivos e os não invasivos. Os métodos não invasivos, a gente tem que falar de quem? Do Doppler e do ultrassom. Pode confirmar o diagnóstico, ele pode determinar qual é o local da obstrução e a presença da circulação colateral. Avalie ainda também a presença de trombose venosa. A gente sabe que a associação com trombose venosa profunda tende muito piorar o prognóstico desses pacientes. Claro que é um exame que não substitui a arteriografia, mas ele é um exame ainda fácil de baixo custo. A arteriografia. A arteriografia nos pacientes arteriopatas é um exame padrão ouro. Por quê? Eu consigo visualizar toda a árvore arterial desse paciente. Ele normalmente me ajuda a facilitar na minha decisão terapêutica. É indicado a gente fazer sempre em membros viáveis, de modo a não retardar o tratamento. Isso quer dizer o quê?
Pô, se eu tenho um paciente com um quadro agudo, eu sei que ele tem a iminência de perder um membro, eu não posso deixar de fazer um procedimento esperando fazer uma arteriografia. Mas, se eu tenho um paciente estável, que ainda não está com um membro viável, que dá tempo de eu poder fazer, eu fazendo uma arteriografia, eu posso me preparar e posso planejar um procedimento cirúrgico bem melhor do que não tê-la. A gente viu que as imagens, a gente vai ter as imagens típicas de embolia e as imagens típicas de trombose. A gente já comentou um pouco que a arteriografia das embolias, a gente vai ter a parede dos vasos lisas, ou seja, não tem uma doença instalada há muito tempo, e a gente vai ter o chamado pouca circulação colateral e não vai ter, e vai ter imagem taça invertida. Então, você vê que a quantidade de circulação colateral é muito pequena ainda na embolia. Diferente da trombose. Na trombose, a gente vai ter o quê? Uma parede bem calcificada, a gente já vai ter alguns pontos de sinal de doença já, e a gente vai ter a chamada imagem ponta de lápis, ou seja, é a obstrução ou mesmo a obstrução total desse membro, dessa artéria. A gente também pode utilizar outro método não invasivo, que é a angiotomografia, ou seja, eu reconstruir a parte arterial a partir de uma tomografia. É um exame de fácil execução, ele não é invasivo, a imagem é de ótima qualidade, ainda mais quando eu consigo reconstruir, só que a grande desvantagem dele é, primeiro, não está disponível em todos os serviços, segundo, o uso de contraste. A questão do contraste iodado nesses pacientes renais, ou mesmo que pode causar uma lesão renal, é intensa. Então, existe um grande receio ainda quanto ao uso dessa quantidade de contraste iodado. Só um comentário antes da gente continuar. Existe também a angiorressonância, que também é um exame que pode ser feito, porém é um exame de muito alto custo, muito pouco disponível para ser realizado. Eu vi uma coisa, professor, você explicar um pouco sobre aquele ultrassom com microbolhas, mas eu achei quase nada falando sobre ele, que alguns estão começando a usar como experimento, né? Isso, nesses É pacientes tipo um contraste, né? atelopáticos. Ele poupa contraste. Então, seria bom para esses pacientes que não podem ter nenhum tipo de contraste para poder fazer um estudo, mas eu nunca vi ser feito esse exame. Eu acho que aqui em João Pessoa ainda não tem, não. Eu só vi num congresso isso aí. Pois é, eu achei assim. Agora, o Luiz Gustavo, ele me falou que já fez uma arteriografia com CO2. Uhum, E aí, assim, em alguns locais ele falou que a imagem era boa. Eu acredito que infrapatelar não deve ser tão boa a imagem. uhum. Então, a arteriografia com contraste iodado realmente ainda é padrão ouro. Justo, ainda é Ô, considerado um gente, padrão. entrei aqui agora, chegar a tarde todo plantão, mas realmente eu fiz uma fotografia com CO2, mas fica muito boa, sabe? Infrapatelar, realmente, ela fica um pouco ruim, porque não é toda máquina que tem um preset para CO2, sabe? O cara tem esse preset para CO2, mas eu acredito que as máquinas que tem preset para CO2, a imagem fica melhor, sabe? Mas você tem que encostar o cateter bem perto do vaso, não pode ser lá de cima não, senão chega manchado lá embaixo, sabe? Não é a mesma coisa não. É muito caro, professor, E fazer com CO2? ele tem uma diferença para o CO2, tem um kit CO2 que vem. Agora, a diferença do CO2 é porque em cada injeção, entre uma e outra, tem que esperar 1 minuto, sabe? Você não pode fazer uma Uhum. injeção em cima da outra, não, porque senão baixa saturação, sabe? Hum, Então você espera 1 minuto entre uma injeção e outra, e espera. Se tiver saturação boa, você injeta de novo. Saturação boa, você injeta de novo, entendeu? certo. Ela é diferente. Agora, para procedimento de urgência já complica, né? Porque você não tem como esperar 1 minuto, 2 minutos, seria mais para procedimentos mais eletivos, realmente, sabe? Uhum. Bom, então, continuando, Bom, gente. a gente passa agora para a parte de tratamento das doenças arteriais. O principal objetivo do tratamento é esse, preservar a vida e o membro do paciente. A gente vai ver que a gente viu que tem casos que o paciente vai chegar com um membro inviável. Então, assim, o tratamento ele é de urgência, independente de exames, devido à viabilidade do membro. O tratamento vai ser baseado, dependendo da condição do paciente, se o paciente está instável, se não está, da gravidade, do tempo de isquemia, do local da oclusão e do grau da causa da obstrução. De forma geral, a gente tem algumas condutas. Então, primeiro são os cuidados gerais. Evitar manobras intempestivas, ou seja, é um paciente que já está com dor, que você pode causar uma lesão maior ainda nele. Então, tem que ter muita calma com o que você vai poder fazer. Você pode deixar ele em repouso no leito em proclive, ou seja, você consegue no proclive deixar os membros inferiores mais baixos, o que vai aliviar a dor do paciente. De forma nenhuma, a gente tem muito conceitual, em muito hospital, a questão de que deixa já os pacientes com membros elevados.
A gente via, por exemplo, quem passava a visita com o Dr. Xavier, que ele saia brigando com todo mundo na enfermaria por causa disso. Mas não elevar os membros, são pacientes que quando vai elevar o membro, vão aumentar a sua dor, vai aumentar a isquemia. Proteger os membros contra essa questão da temperatura, então fazer aquela bota com o algodão ortopédico, deixar o membro muito bem aquecido. E, como eu falei agora, ó, envolver todo o membro com algodão ou com faixa crepom. Do ponto de vista medicamentoso, são pacientes que têm bastante dor, então eu tenho que fazer um analgésico potente e um sedativo. Outra coisa importante nesses pacientes é o uso da heparina não fracionada, ou seja, o Liquemine. A referência que eu utilizei, que foi o Maffei, ele complementa o seguinte, que ele contraindica você fazer uso da heparina de baixo peso, o Clexane no caso, porque ele não tem o antídoto no caso de uma hemorragia intensa, então ele deixa como referência o uso realmente da heparina não fracionada. O uso de fibrinolíticos, quando você pensa conceitualmente em relação a, o fibrinolítico teria uma atuação muito interessante nesses pacientes. Porém, quando a gente passa por os estudos, eles dizem que o uso do fibrinolítico é igual aos outros procedimentos cirúrgicos. Então, assim, não tem grande diferença de estatísticas entre o uso de fibrinolítico e os outros procedimentos, como o Fogarty nas embolias e por aí vai. Entretanto, os pacientes que em uso de fibrinolíticos, eles podem apresentar uma complicação muito grave, que são as hemorragias. Então, hoje, pouco se usa essa aplicação de fibrinolítico prevendo essas lesões arteriais. Ele comenta algumas coisas sobre, às vezes, o uso de fibrinolítico local, ou seja, em cima da obstrução, mas ainda precisa de mais estudos para poder ter uma conduta mais aplicada. A gente sabe que pode ser complementar à cirurgia quando a gente tem trombos distais em artérias pequenas, não atingidas pelo Fogarty. Essa seria uma observação em termos do uso do fibrinolítico. Nos pacientes experimentados, ou seja, aqueles pacientes que não têm sinal de dor, que são pacientes que já têm uma anestesia total do membro, sem pulso, com uma cianose fixa, a gente tem que fazer uma revascularização imediata. Essa revascularização ela vai estar indicada principalmente nos pacientes com quê? Nos pacientes com trombose. Então, nos pacientes com trombose, uma revascularização imediata é o tratamento de escolha. Já nos pacientes com embolia, a gente pode lançar a mão do catéter de Fogarty. O catéter de Fogarty é um catéter que a gente vai ter, ele tem vários tamanhos. Na ponta, a gente vai ter esse balão aqui que a gente vai insuflando ele de acordo com que a gente progride na artéria. A ideia é você insuflar e quando você vir puxando, você vir trazendo junto com ele os êmbolos que ali foram formados. Outros procedimentos cirúrgicos associados, a gente tem a tromboendarterectomia. Então, o que seria a tromboendarterectomia? É você, a partir do momento que você localizou o trombo, você vai fazer uma secção a nível daquela artéria, você vai abrir ali as camadas daquela artéria e você vai aumentar a luz da artéria, botando um PET ou com veia, ou com algum outro material que você aumentaria a luz da artéria. Outros procedimentos, a gente teria a angioplastia, que é o que a gente mais ouve falar, que são os balões, né? Isso que a gente pode fazer o quê? A gente empurraria essa placa aterotomatosa, aumentando a luz do vaso, entretanto, também tem as suas complicações. Em casos de embolia, aorta ilíaco, femoropoplite, subclávio axilomeral, geralmente, realmente, a opção é pelo tratamento cirúrgico. As embolias de pequenas artérias, de perna, dígito plantar, dígito palmar, pode ser utilizadas apenas no tratamento clínico. As tromboses que acometem pequenas artérias da perna também podem se beneficiar de um tratamento clínico. E aquelas que acometem o território aorta ilíaco, femoropoplite, a preferência é o tratamento clínico, caso não seja possível. Aí sim, você submete a uma arteriografia, fazer um estudo mais adequado e poder indicar que tipo de cirurgia vai ser realizada. Bom, como próximo tema, dentro do nosso seminário, a gente vai falar um pouquinho sobre a aterosclerose obliterante periférica. Esse nome bonito todo nada mais é do que falar de o quê? Das placas de ateroma nas doenças arteriais. É a famosa doença arterial obstrutiva periférica ou aterosclerose obstrutiva periférica. Qual é o foco da gente nessa parte do seminário? Falar um pouco dos fatores de risco associados com a aterosclerose. Então, idade e sexo. Idade, lembrar que quanto mais velho o paciente, maior ele vai ter a quantidade de formação de placas de ateroma, principalmente nessa idade de 50 a 70 anos. Em termos de gênero, é muito mais comum do homem do que na mulher, exceto uma observação que é quando a mulher entra em menopausa, porque a partir do momento que ela entra em menopausa, ela vai ter uma queda do estrogênio, que teria uma relação direta com a diminuição das placas de ateroma, o perfil lipídico do paciente. Então, as mulheres em fase de menopausa, elas tendem também a ter
como maior fator de risco para formar a doença arterial obstrutiva periférica. A questão das hiperlipidemias, a gente sabe que pacientes que têm hiperlipidemia, eles tendem a ter 2 vezes mais claudicação que um paciente sem alteração dos lipídios. Outra coisa interessante é que é tão forte essa correlação que quando você faz uma dieta com hipolipídios ou mesmo com os medicamentos, como por exemplo a simvastatina, esses pacientes têm uma melhora gigante da claudicação. Então, a associação entre hiperlipidemia com a claudicação, ela está extremamente andando conjunto. O tabagismo, a gente sabe que pacientes que fumam têm 3 a 4 vezes maior risco de desenvolver a doença arterial obstrutiva periférica. 90% dos indivíduos com doença obstrutiva são fumantes, ou seja, o tabagismo ele tem uma íntima relação com essas doenças. Sabe-se que quanto mais cigarros você fuma, maior a lesão que você causa na doença. Pacientes que são tabagistas, a gente vai ter uma diferenciação deles com o diabético, que a gente vai ver mais na frente, é que o paciente tabagista, ele faz uma obstrução a nível proximal, principalmente no território aorto-ilíaco. Já os pacientes diabéticos, a gente vai ter uma relação muito mais de lesões de vasos distais, principalmente dos membros inferiores. A gente sabe que você parar o tabagismo altera totalmente o desfecho da doença, ou seja, o paciente apresenta uma melhora significativa. A hipertensão arterial também está associada como fator de risco, ela induz alterações no endotélio, o processo inflamatório no endotélio. Quanto maior a sua pressão, maior é esse fator de risco, e a gente sabe que a pressão sistólica está diretamente relacionada com a aterosclerose, ela tem pior prognóstico do que a diastólica. O diabetes, como a gente falou, ele aparece bastante precoce no paciente com artéria periférica. Inclusive, esse paciente pode não ter claudicação, pode não ter um sintoma. Mas quando você faz um Doppler, você faz um exame da parte do território arterial, a gente já vê alguns acometimentos de doença. São lesões mais extensas e rápidas, e acometem, como eu falei, os vasos mais distais. Uma outra observação no paciente diabético, ele é um paciente que ele vai fazer neuropatia periférica. Ou seja, também às vezes o diagnóstico dessa claudicação, ela pode ser um pouco mais tardio. Outro acometimento são os fatores inflamatórios. A gente tem, como a gente já falou lá atrás, né, a importância da PCR. A PCR ela é um marcador para a gente que ele altera a mortalidade na aterosclerose. Hiperhomocisteinemia também está relacionado, principalmente pela formação de radicais livres. E o quadro clínico dessa doença? Como a gente falou, os sinais e sintomas vão depender de quem? Do grau de isquemia. A gente normalmente tem um grau de isquemia lenta e progressiva. Estou falando de uma doença arterial obstrutiva periférica que demora tempo para se instalar. Então, quanto maior o tempo, maior a isquemia, o paciente vai relatar essa dor já há algum tempo. A dor gerada ela vai ter muita relação com esforço, evoluindo com a dor em repouso. Ou seja, inicialmente aquele paciente que ele vai conseguir andar tantos metros e vai começar a sentir dor. O problema é que ele sente dor e para. E aí, com o futuro, sem ele formar colaterais adequadas, ele vai evoluir com o quê? Com dor em repouso. Então, um dos testes que a gente vai ver mais na frente, uma coisa importante no tratamento desses pacientes, é sim indicar que eles caminhem bastante. Porque mesmo sentindo dor, eles formam melhor as colaterais para que possa aliviar esse sintoma dele. E, como último caso, como último pior, a gente vai ter quem? As lesões tróficas, são aquelas lesões que a gente vê de isquemia, de necrose, principalmente em halos, ou próximo da região do maléolo, ou perto da região do leito ungueal das falanges. Aqui a gente para um pouquinho para falar Diogo, especificamente... Oi. Com relação à caminhada, na verdade, o mecanismo mais importante não é só formar colaterais, não. É a adaptação do músculo à isquemia. Ele vai se adaptando a caminhar com a isquemia muscular. Certo? Professora, certo. Essa parte eu realmente não tinha visto. Eu tinha lido alguma coisa, mas eu fiquei mais focado nessa parte da colateral. Bom, aí continuando, falando agora um pouquinho especificamente sobre a claudicação intermitente. Então, como a gente já falou, claudicação intermitente é o caminho e dói. É um sinal patognomônico das doenças arteriais obstrutivas periféricas. Muitas vezes é a primeira manifestação que um paciente vai te dizer na tua anamnese. A gente sabe que ela vai ser precipitada pela atividade física e que quando o paciente entra em repouso, ela melhora. A mais conhecida classificação que a gente vai ter é a classificação de Fontaine, muito utilizada para a gente para avaliar esses pacientes. Então, quem é o paciente com Fontaine 1? É um paciente que tem uma doença, tem a lesão, porém ele é o quê? Assintomático.
O Fontaine 2A e o 2B, o que diferencia eles muito vai ser o quê? A claudicação leve ou uma claudicação moderada grave. A gente vê alguns casos que seria o quanto você poderia caminhar. Por exemplo, pacientes que caminhariam até 100 metros e sentem dor, é uma classificação já moderada grave. Já pacientes que conseguem caminhar uma distância maior, seria uma claudicação leve, seria um Fontaine 2A. Os pacientes Fontaine 3 são pacientes que já têm dor em repouso, e os pacientes Fontaine 4 são os pacientes que já têm as lesões tróficas, né? Úlceras, gangrenas de membros inferiores. O quadro clínico desse paciente, a gente também já comentou. São pacientes que podem evoluir com dor em repouso, ou seja, é aquela dor que começa quando piora com a atividade física, que depois, com caminhar com a progressão da doença, podem apresentar dor em repouso. Em especial, a gente fala dessa paciente que tem a neuropatia isquêmica. São pacientes que a dor, ele não sente a dor por causa dessa neuropatia, então, assim, é um sintoma que a gente vai ficar muito na dúvida com relação ao paciente. Podem ter distúrbios sensitivos. A gente sabe que o primeiro tecido que sofre alteração por hipóxia é o sistema nervoso periférico. Então, são pacientes que vão ter o quê? Formigamento, parestesia, sensação de queimação ou mesmo frio nos membros inferiores. Outro quadro interessante é a questão da impotência sexual, principalmente quando você tem um acometimento do território aorto-ilíaco por um baixo fluxo, ou seja, não está chegando sangue direito nas artérias da língua interna, na pudenda e nas penianas. Então, a gente pode ter o quadro de impotência sexual. Dentro dessa, a gente fala só um comentário sobre a síndrome de Lerich, que é um paciente que apresenta claudicação, não tem pulsos femorais e apresenta associada à hipotensão sexual, à impotência sexual. No exame físico desse paciente, eu tenho que ficar bastante... São pacientes que podem ter uma palidez quando eu elevo o membro, e quando eu baixo meu membro, ele apresenta essa eritrocianose, ou seja, seria uma grande quantidade de uma vermelhidão que ele apresentaria quando o membro está abaixado. Costuma haver retardo no retorno da coloração inicial, e a gente já falou isso algumas vezes, a presença de cianose fixa, o que é um mau prognóstico. São pacientes que aquilo ali já está realmente bastante grave, aquela isquemia. As alterações tróficas, elas podem começar com uma perda sensível de perda de pelos, unhas espessadas, ou crescimento irregular, até essas lesões que a gente está vendo muito mais graves. Lesões descamativas, úlceras, presença de necrose, pode estar associado ao osteomielite nesses processos infecciosos. Do ponto de vista muscular, a gente pode ter atrofia, e a perda realmente do tônus muscular, porque não está chegando um aporte sanguíneo. Aí isso a gente vai encontrar bastante em pacientes acamados, e posição antálgica você pode ter anquilose do joelho, pela dor. O edema pode formar, principalmente num tempo mais tardio, esses pacientes podem formar um edema dos membros também associado. E aí a importância de você também perceber e fazer um diagnóstico diferencial com as TVPs. Palpação. Na palpação eu tenho que ver o quê? Esses membros vão ser membros frios. Quando eu palpo um membro e outro, a gente vai ter uma diferença no toque da temperatura. Então, esses pacientes que têm doença arterial, eles tendem a ter esses membros mais frios. A questão dos pulsos, a gente tem que palpar todos esses pulsos, pulso radial, pulso carotídeo, pulso femoral, pulso poplite, pulso pedioso e o tibial posterior. O estudo dos pulsos, a gente tem que saber se é uma doença que só tá sendo acometida de uma forma unilateral ou se está nos dois membros. Como exames complementares, o que a gente pode utilizar? Como a gente falou, a gente vai ter os não invasivos e os invasivos. Os testes de marcha, ele é um teste onde você vai avaliar o estado funcional do membro a partir do momento que você submete ele a um esforço. Ele pode apresentar desde um quadro de dor leve até um quadro de dor insuportável na claudicação inicial. O exame tem que seguir, ele começa a sentir dor, mas você só vai parar o exame quando o paciente fala que ele está com uma dor insuportável. Eu consideraria a claudicação final. Lógico, um paciente que apresenta qualquer sinal de dor torácica, vertigem, desconforto respiratório, dispneia, o exame é interrompido, já que é um exame de esforço. E um outro importante é você aferir antes e depois o índice tornozelo-braquial. Lembra-se que o índice tornozelo-braquial, a gente vai falar um pouco mais na frente dele e os valores dele associados. A gente ainda vai ter a dupla fluxometria, ou seja, você avalia o fluxo do vaso, é facilmente disponível, tem um baixo custo, você vai utilizar ele. Ele é utilizado na confirmação e na documentação diagnóstica de insuficiência arterial periférica. Posso utilizar ele
para calcular índice pressórico, sendo o mais comum que a gente acabou de falar, que é o ITB, é o índice tornozelo-braquial. E o que é esse índice? É um índice onde eu avalio a PA sistólica mais alta do membro superior e na região do tornozelo. Eu faço a divisão da pressão sistólica mais alta do tornozelo sobre a braquial. E a partir disso eu posso classificar o grau de isquemia. É muito utilizado como marcador prognóstico de mortalidade. E aqui os valores que a gente pode usar com ele, do índice tornozelo-braquial. Um paciente entre 0,9 e 1,3, ele é considerado normal e é um paciente que não tem nenhuma alteração ainda do ponto de vista clínico. Já um paciente que tem um índice tornozelo-braquial entre 0,7 e 0,9, ele já é uma gravidade leve e são pacientes que você já vai ter associação com claudicação. Já um ITB entre 0,4 e 0,8, já é um paciente moderado com dor em repouso. Menor que 0,4 são pacientes mais graves, extremamente graves, que já apresentam um comprometimento sério, como gangrena. A ultrassonografia também é bom para você poder estudar o fluxo e a imagem do vaso. É muito útil para você acompanhar em doentes pós-tratamento cirúrgico, ou mesmo que usa fibrinolíticos. É muito bom para vasos superficiais. No caso dos diabéticos, é um exame que ele acaba tendo uma perda da sua sensibilidade e uma desvantagem dele é que ele é operador dependente. Aqui a gente vê, por exemplo, a artéria femoral comum do membro inferior esquerdo, uma placa de ateroma ou uma obstrução a nível da passagem do vaso. Isso no corte transversal. No longitudinal, a gente está vendo justamente aqui a placa e a obstrução causada na artéria. A arteriografia também é padrão ouro na aterosclerose obstrutiva periférica. Quando eu vou indicar arteriografia, quando eu quero programar um procedimento cirúrgico, eu tenho o intuito de programar um procedimento cirúrgico para esse paciente. Ele é muito bom porque ele identifica o local exato da oclusão, o quanto está comprometido, quantas lesões tem, porque às vezes vai ter múltiplas lesões naquele vaso, e principalmente a presença de circulação colateral. E o grande contraindicação, o grande problema dela, que a gente já comentou, é a questão da nefrotoxicidade pelo contraste iodado. Passando para o terceiro e último ponto do seminário de hoje, é falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico dessas lesões, principalmente das infrainguinais, é que a gente vai se focar agora. Ainda como avaliação desse tratamento cirúrgico, a gente fala também dos exames de imagem. O ecodoppler, que a gente já comentou, né, isso que pode mensurar o calibre e o fluxo do vaso. É um exame que a gente usa hoje realmente com uma grande aplicabilidade, fácil acesso. A angiotomo, que a gente também já conversou, é um exame muito bom. Pode avaliar o grau da estenose, permite o estudo da aorta abdominal, mas a dificuldade é você ter acesso a esse exame e o contraste iodado. E a arteriografia, que é o melhor para você poder planejar o seu tratamento endovascular. Seja para você definir ou seja para você avaliar no intraoperatório. Essa classificação TASC é a classificação que a gente vai utilizar para poder indicar qual procedimento cirúrgico a gente vai submeter o paciente. Então, a gente vai ter quem? As lesões tipo A, são essas lesões que a gente vai ter uma lesão estenosante ou uma oclusão. Essa estenose ela tem que ser menor que 10 centímetros, não é menor que 10 centímetros na sua extensão. E na oclusão, menor do que 5 centímetros. Já as lesões TASC tipo B, são pacientes que podem apresentar múltiplas lesões, cada uma sendo menor do que 5 centímetros, ou pode ter estenoses ou oclusões menor do que 15 centímetros, que não pode envolver a artéria poplítea infragenicular. Tem também as lesões únicas, na ausência de vasos tibiais, que servem de info para receber a ponte. E a oclusão altamente calcificada, que pode estar na poplítea, porém tem que ser menor do que 5 centímetros. As lesões tipo C são estenoses múltiplas ou oclusões maiores do que 15 centímetros, altamente calcificadas, ou estenoses e oclusões recorrentes que necessitam de tratamento após 2 intervenções. São aquelas que você acaba submetendo o paciente a várias intervenções cirúrgicas. As lesões tipo D é a oclusão crônica, maior do que 20 centímetros, ou a oclusão crônica da artéria poplítea na trifurcação próxima dos vasos. E quais são as técnicas que a gente vai usar hoje? Vamos começar falando sobre uma técnica menos invasiva, que seria a endovascular. Nela, a gente... Oi. Sobre TASC, na verdade, o raciocínio aí, eu sei que é muita
decoreba, tamanho de lesão, estenose, oclusão. Mas o raciocínio aí é que aqueles tipos C e D, que são lesões de maiores extensões, certo? Uhum. São mais de tratamento para a parte cirúrgica, para fazer as pontes. Certo. Certo? E A e B, como são estenoses de menor extensão, serviria mais para angioplastias, certo? À medida que o tempo vai passando, o material de endovascular vai melhorando e vai surgindo coisas, materiais, que abrem lesões que antes não era possível, certo? Hoje em dia, quase tudo praticamente dá para fazer por via endovascular. Essa classificação, assim, já tem vários anos, assim, serve de base, entendeu? Entendi, Mais ou menos para você pensar nisso. Quanto mais curta a lesão, e se não for obstrução, se for estenose, é bem mais fácil de tratar por via endovascular. Endovascular. Enquanto que quanto mais comprida, quanto mais extensa, e sendo uma oclusão mesmo, às vezes o resultado endovascular não é tão bom e precisaria fazer uma ponte. Certo. Certo? Beleza, tá certo. Então, partindo agora para a gente estudar um pouquinho melhor as técnicas de revascularização. A gente tem a técnica endovascular, a gente já falou um pouquinho sobre a angioplastia transluminal, que é quando você bota um balão e esse balão vai fazer uma força axial sobre a parede, empurrando, digamos assim, a placa de ateroma. São pacientes que é uma técnica boa porque é menor tempo de internação, diminui mortalidade e o retorno à sua atividade laboral é mais rápida. A gente pode fazer isso aí mais de uma vez nesses pacientes, ou seja, você pode fazer vários procedimentos. As lesões estenóticas ou oclusivas, como a doutora Josélia já falou, ela é bem indicada com lesões pequenas, limitadas, menor que 10 centímetros, e muito empregado nas lesões segmentais da femoral superficial, pulpete tibial. E aqui está uma ideia do que seria a angioplastia. Você vai ver a placa de ateroma, você vai insuflar o balão para você poder empurrar essa placa de ateroma contra a parede. Hoje a gente pode utilizar tanto o balão, só para fazer esse empurrar, como pode também utilizar hoje os stents. Tem stents normais, stents farmacológicos, e aí tem uma infinidade hoje de diferentes que você pode utilizar nesses procedimentos. Inclusive alguns que você lança direto substâncias como fibrinolíticos. A angioplastia subintimal, ela... Como seria a parte dela? Então, você tem uma artéria, vamos supor que a gente teria uma artéria aqui, e essa artéria está obstruída. Só que eu não consigo passar com o catéter por dentro para poder fazer angioplastia. Então, eu faria uma rota alternativa. Eu conseguiria dissecar entre a camada média, ou seja, eu viria mais embaixo aqui, conseguiria abrir um caminho alternativo para que passasse o fluxo. Ou seja, é um espaço virtual que eu vou transformar num espaço real, fazendo com que o fluxo ele crie seja orientado de outra forma. É utilizado em oclusões arteriais crônicas com pelo menos já mais de 3 meses de evolução. O segmento recanalizado, ele é expandido com um balão que a gente falou de tamanho apropriado e pode ser empregado no setor femoral-poplíteo, infrapoplíteo ou mesmo nas ilíacas. Então, está aqui uma imagem para entender melhor. Então, a gente tem aqui, na verdade, a luz verdadeira, digamos assim, do vaso, que está obstruído. Eu criaria um outro caminho para que possa passar o fluxo e desobstruir esse vaso. Se a doutora José quiser comentar sobre isso, professor, também é bem difícil de entender um pedaço dessa técnica. Isso aí geralmente são angioplastias mais complicadas, né? Quando o catéter não consegue ultrapassar, isso daí geralmente é feito em oclusões, porque se você tem uma estenose, geralmente o catéter passa por dentro da luz mesmo, certo? Aí, o que eu não sei lhe dizer é se sempre tem que usar algum stent aí. Então, pelo que eu li, professora, nem sempre. Você pode fazer tô vendo aqui, viu? Eu tô de plantão, mas eu tô vendo aqui. Certo. Fala aí, Gustavo. Normalmente a gente consegue, sobre obstruções arteriais, principalmente mais longas aí, que a gente não consegue passar com guia, com cateter normal, a gente acaba usando outros materiais agora, mais novos, como aterótomos, como esse que você está vendo aí é o material da Cordes aí, que você entra lateral a placa, sabe? Você pode entrar por dentro, você pode passar e furar a placa por fora para
você vai subtimal e passa para dentro da luz de volta. Sei. Isso normalmente ele faz com placa muito dura, realmente, que não consegue passar as obstruções. Mas hoje o que ele mais está se falando são os chamados aterótomos, sabe? Uhum. Aterótomos são equipamentos que a gente faz uma rotação de até 2.000, 3.000 RPM. Ele passa quebrando essa placa e aspirando, sabe? Para poder fazer a obstrução. E depois você corrige isso com um balão stent, sabe? Entendi, professor. Realmente. Isso aí tem que ter cuidado no aterótomo, porque às vezes você tem que botar um filtro, como se fosse um filtro que a gente usa para carota, sabe? Distal, Hum, justamente para não embolizar distal, sabe? Na hora que você está quebrando essa placa, sabe? Ele funciona como se fosse uma peneirinha. Você bota distal, a lesão, depois que você passa ela, você abre o filtro e passa o aterótomo. Aí para evitar de fazer uma embolia distal. embolias. Aí no Entendi, final você recolhe o filtro, sabe? entendi. E aí o que a Sabe? gente faz mais? Não sei se tu vai falar aí depois, mas acaba a gente indo um pouco no caminho da cardiologia, dos balões farmacológicos e dos estentes farmacológicos, sabe? Eu só comentei, professor, rapidamente, eu comentei um pouquinho Foi. sobre os stents, foi. Mas se eu quiser falar mais, fica à vontade, que é interessante. A angioplastia, na verdade, quando a gente faz angioplastia, que a gente faz uma angioplastia numa placa, ela primeiro faz uma fratura longitudinal dessas placas, e isso tem toda uma sequência até virar hiperplasia intimal, sabe? Então, faz a Uhum. apoptose celular, faz tudo. E o que acontece? Quando a gente faz o balão farmacológico, esse balão, ele normalmente é com Plactaxel, sabe? Que é uma substância que, quando você abre o balão em cima da placa, ele entra até a camada média. E ele fica, em média, 52 dias lá, soltando a substância para diminuir a hiperplasia intimal, sabe? Uhum. Então, normalmente, a gente usa esse tipo de balão, né, que é um balão que tem um custo mais alto, normalmente para pacientes que têm uma restenose, sabe? Então, a gente faz uma angioplastia, quando volta, está tudo restenosado de novo. Então, tem uma grande vantagem da gente usar esse balão, sabe? A diferença do stent farmacológico para o balão farmacológico é porque o balão ele consegue jogar mais para dentro da camada média, né, em relação ao stent. Porém, o stent, ele por ser revestido, ele tem uma quantidade maior de contato com a parede. Então, tem-se muito aí o critério, né, de se há um recoil, se não há, para se botar um stent ou não, sabe, no local. Mas a ideia seria mais essa, realmente, sabe, de se utilizar balão farmacológico ou stent farmacológico em caso de restenose, sabe? Você já fez um procedimento anterior e você vai fazer outro, não é isso? Já foi anterior, quando vai estar tudo restosado de novo. Aí você pensa em se fazer realmente uma coisa farmacológica, sabe? Certo. Porque você tem que lembrar que essa medicação não é inócua. E diferente da angioplastia cardíaca, que o balão é farmacológico, mas a quantidade é muito pequena. Mas o de femoral não, o de femoral já é uma quantidade bem maior, né? Então, os estudos agora vê justamente isso, né? Se isso aumenta ou não a morbidade, né? Quando você injeta esse tipo de substância na placa, né? Entendi. Bom, Continua. continuando falando, então a gente passou agora da parte endovascular para falar um pouco das técnicas realmente convencionais. E a gente vai ter quem? As chamadas pontes, que é o que a gente chama de bypass. O que é o bypass? É você ultrapassar aquela região obstruída ou ocluída, botando uma ponte por cima dela. Onde a gente vai ter o quê? Uma área doadora do sangue e a área que vai receber logo após a obstrução. A gente sabe hoje que os melhores resultados para fazer essa ponte é utilizando essa fenda in situ, onde a gente pode utilizar tanto a técnica usando a valvulotomia, ou seja, onde você vai retirar as válvulas dentro da veia para poder melhorar o fluxo, ou fazendo a reversa, que é você retirar a veia e você usar ela na sua forma ao contrário, digamos assim. Você vai reverter o sentido do fluxo dela. Falando em próteses, também é uma infinidade. A gente basicamente trabalha hoje com a PTFE e com a Dacron. A PTFE é a que é mais utilizada aqui. E você vai utilizar ela como mesmo sentido, ultrapassando aquele grau de obstrução. E aqui uma observação. Toda vez que a gente está trabalhando com prótese em região de articulação, não é uma boa ideia, porque a prótese ela sofre acotovelamento. Então, o mais interessante nas áreas que você está trabalhando de articulação é fazer ponte utilizando o método da safena in situ.
A gente vai ter pontes com veias autógenas, ou seja, a vantagem é a adaptação do calibre da artéria doadora e receptora àquele vaso. A gente vai ter um afunilamento gradual do conduto, e a veia ela pode ser utilizada em toda a sua extensão para poder fazer a ponte. É um procedimento que a gente vai ter como? A gente inicia ela com uma abordagem na área que está doando sangue, com isolamento da veia safena. A gente normalmente trabalha com 2 equipes, uma fazendo a parte proximal, na artéria doadora, e outra na parte mais distal. O valvulótomo ele é introduzido por alguma tributária calibrosa, que a gente já vai ter seccionado antes. Lembrando que essa questão de tributária é em relação à veia, né? Isso, então, para poder quebrar. Ocorre tração e incisão das cúspides após atingir a anastomose proximal, ou seja, você vai traçando e quebrando todas essas válvulas. Quando a gente encontra uma pulsatilidade adequada no segmento de tratamento, o valvulótomo ele é retirado, e após o pulso adequado na extremidade distal, a gente procede com a anastomose. A gente faz a anastomose distal da veia utilizada com a área receptora. Pode ser utilizado nas microcirurgias nas tíbias e ramos, convencional na artéria poplítea e tronco tíbio fibular. As anastomoses devem ser amplas, para favorecer o quê? Um bom fluxo de sangue naquela região. Já a revascularização com veia ex vivo, ou seja, é quando eu tiro um pedaço da veia. A gente sabe que a veia mais utilizada ainda é a safena, mas pode ser utilizada outras veias, como a basílica, a cefálica, porém a mais utilizada e mais empregada é a safena. Então ela é retirada do seu leito e é implantada na forma invertida, ou seja, as válvulas não vão impedir o fluxo natural da artéria. Utilizada quando a técnica in situ não é possível quando as pontes são de pequena extensão. É uma anastomose muito semelhante à in situ. E as pontes com prótese? Então, os resultados satisfatórios é muito bom com a PTFE, principalmente nas porções mais proximais. Como eu falei, nas porções de articulação, o uso de prótese é muito ruim por causar o chamado acotovelamento. Então, você pode ter, durante uma realização de uma atividade física, você acotovelar e você ter baixo fluxo para a porção mais distal. As vantagens são menos complicações incisionais, permite a preservação dessas veias para outra utilização no futuro, é como se você deixasse elas de reserva, e reduz o tempo operatório. Desvantagem, a perviedade reduz a longo prazo, a gente tem um maior risco de infecção, sabe-se que as infecções de pontes com utilização de prótese são catastróficas, e além disso são próteses de alto custo. Por aqui termino, professora. Alguma dúvida, alguma coisa? Certo. Assim, com relação à obstrução arterial aguda, só faltou uma coisinha para você falar. A embolia em uma artéria doente. Então, é um quadro clínico bem mais severo. Ou seja, o paciente claudica, tem a placa ali na femoral, e em um certo momento também tem uma arritmia, né? Porque nossos pacientes são X-tudo. E aí, ou seja, ele tem 2 coisas, tem a doença arterial crônica e tem a embolia. Então, ocorre a obstrução, inclusive, daquelas colaterais. Então, geralmente, o quadro clínico é bem ruim. É pior do que tendo isoladamente uma embolia ou uma trombose aguda. A gente costuma chamar isso de embolia em artéria doente. Certo? Geralmente, o prognóstico é ruim, dá muita amputação. Certo? A outra coisa seria a síndrome da reperfusão, após a oclusão arterial aguda. Então, quando a gente faz a revascularização, tipo, com o catéter de Fogarty, aquele tempo em que a perna estava sob isquemia, há uma vasodilatação, né, compensatória no membro. E essa vasodilatação acaba que, ao receber sangue novamente, após a revascularização, aquelas toxinas que estavam ali presas dentro da parte muscular, certo? Vão para a corrente sanguínea e podem dar insuficiência renal. Então, por isso que é importante fazer a revascularização pelo menos nas primeiras 6 horas, ou seja, quanto mais rápido o diagnóstico e a abordagem, melhor para o paciente. Isso acontece mais em embolia mesmo, porque aquele paciente tem todos os pulsos, está tudo bonitinho e do nada recebe um êmbolo, não tem circulação colateral nem nada. Então, o quadro clínico ele é mais fervoroso.
certo? A trombose arterial aguda tem um quadro clínico, muitas vezes, assim, um pouco mais arrastado. Dá tempo de fazer uma arteriografia, programar uma ponte, ou programar um fibrinolítico, introduzir uma heparina para você impedir a progressão do trombo, certo? Professora, falando em fibrinolítico, como é a indicação dele hoje nesses pacientes? Porque eu vi que é bem questionável ainda. É questionável por conta de sangramento, né? Porque se você imaginar o fibrinolítico usando na coronária, que é uma artéria de pequeno calibre, uma artéria pequena, então a quantidade dele é menor, certo? Enquanto que se você for usar numa ilíaca ou numa femoral, né, tanto a artéria em extensão ela é muito maior como em calibre. Então precisa de uma dosagem maior, certo? O que se faz, o pessoal coloca um catéter multiperfurado e injeta no local da lesão, no local pior, onde tem mais trombos, certo? Não sei se Gustavo quer falar alguma coisa aí de fibrinolítico. Olha, Zé, consegui entrar no carro aqui. E também naquelas artérias, assim, naquelas artérias onde o catéter de Fogarty não chega, né? Artérias de pé, segmentos bem distais, né? Esse é um resumo prático que a gente faz esses pacientes, assim, que doentes arteriais, quando chega, é definir se é agudo ou se é crônico. Se for agudo, tem que definir se é embolia ou se é trombose. Ou se é embolia com trombose, né? Embolia com placa junto, né? Com doença periférica já crônica. A gente precisa definir. Embolia, você vai ver uma perna, um pulso e outra sem pulso, normalmente. Entendeu? Então, é bem característico de embolia. Quando você vê um paciente que é mais idoso, ele que está com uma perna fia, mais duas pernas estão sem pulso, a gente pensa mais em trombose. Que já tem placas, entendeu? Então, já não tem pulso distais. Então, para o tratamento desses pacientes agudos, o que é que muda nisso? Para embolia, eu acho que o catéter de Fogarty para artéria lisa vai muito bem, sabe? Eu acho que terapia endovascular, eu acho que eu não vejo tanta vantagem de materiais aspirativos ainda em relação ao Fogarty. Eu, sinceramente, eu prefiro Fogarty. O resultado é bom, muito bom mesmo. É bom e é imediato, sabe? Então, assim, a gente às vezes vai tentar aspirar um trombo e aspira, e não vem todo, sabe? E fica, e joga contraste, joga aqui, no final tem que abrir e passar o Fogarty, sabe? Dependendo do tamanho da trombose. Agora, para trombose arterial, aí já muda um pouco, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para embolia, a gente vai usar fibrinolítico, o resultado não é bom, porque normalmente o fibrinolítico ele age em trombos que são formados até 14 dias. Acima disso, a gente perde muito o efeito do fibrinolítico, ele não consegue desfazer o trombo. Entendeu? Então, por que na embolia é ruim? Porque normalmente são trombos antigos, são trombos que estão lá batendo dentro do átrio um tempo. Quando ele vai cair dentro do membro inferior, já está formado um trombo antigo. Então, o fibrinolítico desfaz muito pouco esse trombo. Então, o que sobra para a gente disso aí seria realmente a trombectomia mecânica endovascular, né? Assim, às vezes é bom, mas normalmente o Fogarty ele vem melhor com a placa lisa. Quando vem trombose arterial, que já tem placa junto, o que a gente faz? Primeiro que a gente vai ter que corrigir por endovascular as placas anteriores da doença crônica dele. E segundo, o que fazer com aqueles trombos que estão dentro da placa, né? São trombos novos dentro da placa e a gente não pode passar Fogarty, porque se passar Fogarty, ele sai puxando todas as placas e seca tudo. Então, o que acontece? A gente pode, dependendo da idade, normalmente até 80 anos, você libera fibrinolítico com restrição. Acima de 80, normalmente a gente contraindica, sabe? E aí tem algumas complicações, cirurgia recente, cirurgia grande recente, parada cardíaca recente, então tem algumas complicações para uso de fibrinolítico, sabe? E quando não tem contraindicação, o que a gente faz normalmente? A gente usa algum mecanismo de aspiração, sabe? Que pode ser um penumbra, que é um mecanismo puramente aspirativo, que é um catéter que a gente bota na artéria e a gente conecta ele a uma bomba, sabe? E essa bomba ela tem muito mais força do que uma seringa quando você puxa, sabe? E ela vem puxando o trombo, puxando, sabe? E isso você tem que ter cuidado para não puxar a parede do vaso, né? Porque ela é muito forte, sabe? E acaba puxando tudo. Outro mecanismo que a gente pode usar também é um angiojete, sabe? Um angiojete, na verdade, é um catéter que ele tem dois furos na ponta. Um
ele injeta sob pressão, pode ser soro fisiológico, fibrinolítico, ou a diluição de fibrinolítico com soro fisiológico. E na outra ponta do catéter, um pouco mais abaixo, ele aspira. E ele realmente é um resultado muito bom, sabe? Ele acaba. Agora, um problema é com o maquinário, é muito grande a máquina, sabe, para trazer. Não é uma máquina tão portátil, não. É bom, você usa, você joga um jato forte de soro ou misturado com fibrinolítico, dose 0,5, né, miligramas por quilo, hora, normalmente é a dose que a gente usa. Mas qual o problema do angiogénio? Tem que ter cuidado de trombose muito longa, né? Porque isso pode dar hemólise, sabe? Quando a gente injeta por muito tempo, você tem que ter pode dar hemólise. Então você tem que hidratar muito bem o paciente depois, sabe? Porque isso aí pode alterar bem a função renal dele. E aí, após retirada de trombo, a gente faz as correções das estenoses com um balão, com estente, de forma a tornar pévio o eixo, né? Femopopito e infrapatelado, e alguma artéria, pelo menos, para chegar no pé, né? Deixa eu ver mais. Em relação às oclusões crônicas, as oclusões crônicas tem o TASC A e B, né? Que normalmente a gente, o endovascular seria bem mais tranquilo de fazer. Mas hoje em dia a gente já avança até o D, sabe? Hoje em dia a gente, com os materiais hoje, a gente acaba invadindo, sabe? Assim, como se fosse off-label, mas hoje a gente acaba fazendo. Essas oclusões maiores, a gente acaba tentando abrir realmente para o endovascular, sabe? Principalmente territorial artilíaco, sabe? Que já são cirurgias bem maiores para esses pacientes aguentar um clampeamento de aorta, sabe? Mas uma cirurgia, um bypass infrapatelar, um bypass femipoplito, eu acho que tem uma perversidade muito boa também. Eu, às vezes, não gosto muito de forçar a barra, tá querendo abrir de qualquer custo. Uma oclusão longa, poder fazer um femipoplito. Eu não vejo vantagem nenhuma disso. Acho muito mais vantagem ir direto para cirurgia. Se for um femipoplito, não vejo por que tá querendo forçar a barra e querer abrir uma oclusão longa demais, sabe? Porque às vezes você abre, por 2, 3 meses tá lá, tudo estenosado de novo. Então tem que ter um certo cuidado, sabe, com isso. Que a imagem no começo fica bonita, mas às vezes o grau de perverdade não é longo, sabe? Em relação a territórios de articulações, né? Hoje em dia tem 2 estentes que são liberados para poplite. Tem um estente da Abbott e tem um Jaguar, sabe? Que são 2 estentes que a gente libera para articulação, sabe? Que são estentes que aguentam realmente as forças extrínsecas, né? Que a gente chama de articulação, né? Porque não só a força de articulação, como a força muscular, a força de rotação, a força de tracionamento, tudo isso quebra o estente, sabe? Então, eu já peguei paciente que botou estente em poplita, foi se abaixar para pegar o neto, quebrou o estente e trombosou a perna. Então, assim, a pessoa hoje tem que saber usar o material adequado e saber até onde vai, né? As indicações de se botar estentes em relação à articulação, sabe? Não, então seria mais isso, sabe? Realmente é diferente. Vou acusar arterial agudo de crônica e na crônica para agudo com arterialisa, Fogarty. Para trombose arterial seria fibrinolítico com mecanismo de aspiração. Seria mais isso. Pronto, gente. E aí, Josélia, mais alguma coisa? Não, era isso mesmo que eu queria falar. Eu queria só fazer uma lembrança, pegando aí o gancho de Josélia, da questão da síndrome de reperfusão. Lembrar de síndrome compartimental. Né? Quando há uma restauração Isso. do fluxo, Boa. aí pode acontecer, aí está sempre atento com relação a essa aí. Tem alguns até que, dependendo do tempo de isquemia, já fazem uma preventiva, né? Lembrar que essa possibilidade, ou então que se for possível ficar acompanhando direitinho nas horas seguintes, para estar atento, porque pode pôr tudo a perder se houver uma perda de segmento, né? É porque demacia muito, né? Lembra que o membro já está vasodilatado ao extremo por conta da isquemia, né? Então, naquele momento, só lembrei mais da insuficiência renal, mas a Alexandre fez bem, né? Com relação ao edema e a síndrome compartimental. Às vezes tem mesmo casos que já chega com a perna demasiada, a gente já começa fazendo a fasciotomia. Isso. Pronto, acho que é isso. Muito boa aula aí, Diogo. Parabéns. Obrigado, professor. O assunto é extenso, viu? É extenso, eu sei. Parabéns mesmo, Diogo.
Muito boa essa aula, viu? Obrigado, professor. Gostei. Muito boa a aula, viu? Foi Parabéns bem aí. pra gente. Agora Bem, só bem. faltou aqui o meu residente da vascular não apareceu, né, Tô Elosman? atento, doutora José, tô atento. Vai ser uma Ele tá aí? Tô sim. Ah, então tá bom, tá certo. É que eu não vi seu nome. É porque eu tô camuflado no e-mail da turma. Você tá como unidade de cirurgia. É, exato. Olha aí. Parabéns, Diogo. Foi a didática boa, você bem claro. Gostei. Bem Foi claro, excelente a bem aula, Deus. sucinto mesmo, foi bom, muito bom. Losman tá Muito camuflado, bom, né, Deus. Losman? Muito proveitosa a aula, Deus. Parabéns. Valeu, gente. Valeu, Esperar a gente, viu? próxima agora. Ótimo. Boa noite a Graças a Deus todos. deu tempo, que eu não consegui assistir de plantão para assistir aqui a aula. Valeu a pena. Valeu, gente. Valeu, professor. Muito Tchau. obrigado aí, viu, professores? Até mais. Tchau.